esses últimos anos do nosso país. São incapazes de reconhecer que mais de 2 milhões de pessoas têm uma casa para morar. São incapazes de reconhecer que temos uma política de salário mínimo que mudou radicalmente a vida de muitos brasileiros. São incapazes de reconhecer que o Brasil tem um orçamento social que tira aquela posição que tornava invisível segmentos da sociedade, minorias. Elas agora são visíveis para as políticas públicas, para o orçamento social. Nós temos agora oportunidade de ver filhos de pessoas muito pobres com diploma de doutor. De ver, como eu vi esses dias, um mecânico, um pobre mecânico, que graças aos programas criados no governo do presidente Lula, se formou em médico. São muitos exemplos. Ontem eu falava, numa parte ao senador Lindbergh, não fui nem compreendido pelo colega Cristóvão. Eu falei que durante esses últimos anos, todos os brasileiros ganharam muito, tiveram oportunidade. Não conheço ninguém que fazendo atividade, trabalhando, tenha piorado de vida. Não estou confundindo com os últimos 2 anos, que estamos metidos numa crise política e econômica. Estou falando de um período onde milhões de brasileiros que viviam na escuridão há 200 anos atrás tiveram luz para todos. Estou me referindo às universidades que se multiplicaram. Estou me referindo àqueles que eram empresários, que estavam na atividade e conseguiram aumentar seu patrimônio, seus ganhos. Os que ficaram ainda mais ricos, e posso afirmar, os que mais ganharam são os mais ingratos. Tem gente que não gosta dessa palavra ingratidão, porque ela é forte, ela fere. Mas eu nunca vi tanta ingratidão como eu estou vendo nesses tempos no Brasil. É uma intolerância, é um ódio, e aqueles que se beneficiaram agora vão ter que brigar entre eles. Porque o que é que nós estamos vendo? Me preocupa. Eu estou aqui esse ano inteiro discutindo, senador Lindbergh, Vossa Excelência trabalha muito esse tema. Foi um crítico desse segundo mandato da presidente Dilma no aspecto da economia, das políticas que se tentava implementar no governo. Era pregando aqui meio que no deserto, sozinho. Mas Vossa Excelência, se não tinha razão em tudo, tinha razão em quase tudo. E o que é que nós estamos vendo? Diziam que o governo não podia apresentar um orçamento mais real, trazendo um déficit. Começou a se discutir 50 bilhões. Passou para 60. Fui criticado, o país acabou, com um déficit desse tem que entregar e sair do governo. Eles assumiram o governo provisório e passaram o déficit para 170 bilhões, para poder fazer um desmonte das contas públicas como estão fazendo. E o pior, agora já estão dizendo, com a concordância dos mais algozes críticos do nosso governo, estão fazendo o anúncio de que em 2017 também será acima de 170 bilhões. Quer dizer, já são eles sucedendo eles mesmos. E não tem uma voz sequer, uma única voz nesse país, que possa dizer que esse país não está tão destruído como dizem, não. Porque um país destruído, sem economia, não tem como pagar mais de 500 bilhões de juros por ano. Nós, hoje, estamos pagando mais de 500 bilhões de juros por ano, que é serviço da dívida. Só paga juro desse montante um país que seja rico. E não aparece um ministro da Fazenda, um presidente do Banco Central, um dos diretores que nós sabatinamos hoje aqui, que vamos trazer para o plenário, um deles, para dizer, olha, se nós temos 500 bilhões para pagar de juro, e nós temos aí alguma dificuldade com 50, 60, 100 bilhões, por que não pagamos só 400, pegamos 50 por ano, senador Assis? 50, num arranjo que se faça, não estou falando de calote, eu estou falando de uma nova política, que nos livre do mais elevado juro do mundo de 14%. É disso que eu estou falando. Eu ouço o senador Lindbergh para poder concluir, mas já agradeço o pedido de à parte, porque Vossa Excelência veio das lutas estudantis, tem um compromisso com a educação e hoje aqui como senador é um profundo conhecedor dessas questões fiscais brasileiras que, lamentavelmente, estão pondo uma cortina que não permite que o povo brasileiro entenda
qual é o tamanho da crise. Eu não estou livrando em nada, nem o PT, nem o nosso governo, dos erros que cometemos. Mas eu não posso também ver tanta ingratidão e ver tanta enganação como nós estamos vendo no nosso país hoje. Senador Jorge, quero primeiro cumprimentá-lo. Vossa Excelência é um dos melhores senadores dessa casa, respeitado por todos, com amplo trânsito nessa casa, que tem feito grandes discursos, grandes pronunciamentos, já há muito tempo, nessa crise política que a gente vive. Eu pedi uma parte para falar sobre educação, mas vou entrar antes um pouco nessa discussão da meta fiscal lá, dos 170 bi, que o governo Temer tratou como uma herança da presidenta Dilma. Veja bem, os 4 primeiros meses desse ano, janeiro, abril, o déficit foi 5 bi. 5. Para os outros 8 meses ficou 165 bi. Tudo bem que a pessoa pode dizer, os primeiros meses do ano são mais fáceis. Então, tudo bem. Vamos discutir o déficit primário acumulado até maio agora. Sabe quanto é? 150 bi. Mas tem uma despesa extraordinária. Em dezembro do ano passado, em virtude dessa discussão sobre pedaladas fiscais, a presidente fez um pagamento de 57 bi. A gente tem que tirar isso da conta. É como dizia o senador Armando Monteiro. É como se a gente tivesse hoje rodando com déficit de 90 a 100 bi. Mas aí é uma distância muito grande, a 170 bi. Senador Jorge, eu não sou contra o acordo com os governadores, mas o senhor imagina se fosse a presidente Dilma que tivesse feito aquele acordo. Era a irresponsabilidade com a lei de responsabilidade fiscal. O mundo caía, afastaram ela. Por muito menos. Por muito menos, o maior contingenciamento da história, feito em 2015, 80 bilhões, e afastaram ela. Imagina se fosse a presidenta Dilma. Então esse é um aspecto que eu quero para entrar no segundo tema, que é da educação. E Vossa Excelência entrou com muita propriedade, porque até o maior inimigo do PT tem que reconhecer o que a gente fez na área da inclusão social, o que a gente fez para os mais pobres, para os trabalhadores, e o que a gente fez na educação. Não sei se o senhor sabe, mas o orçamento em 2002 da educação do governo federal era 17 bilhões. Subiu, sabe para quanto? Para 103 bilhões. Os governos do PT fizeram mais escola técnica que todos os governos na história do país. A ampliação das universidades, o ProUni. E por que eu pedi a parte? Porque Vossa Excelência falou do Plano Nacional da Educação, que colocava metas ousadas para o país. Só que, senador Jorge Viana, se passar essa PEC que limita os gastos à inflação, essa PEC da destruição social, acabou o PNE. Não tem jeito mais. Porque sempre os gastos, o investimento em educação nesse último período foi muito acima da inflação. E eu encerro com um número, senador Jorge Viana. Se esse projeto existisse há 10 anos atrás, em 2006, sabe quanto era o investimento em educação hoje? Ao invés de 103 bi, seria 31 bilhões. Então eu quero chamar a atenção dos senhores senadores, porque se nós aprovarmos essa PEC que limita os gastos da inflação, nós vamos estar destruindo a educação pública brasileira, a saúde pública brasileira, e o mais grave, vamos estar colocando isso na Constituição, por 20 anos. Estão desconsiderando o aumento da população, estão desconsiderando o envelhecimento da população também. Então, dessa forma que eu cumprimento Vossa Excelência por trazer esse tema da educação. Educação e saúde viraram alvos prioritários desse presidente interino. Muito obrigado. Senhor presidente, então já concluo. Eu agradeço muito